Antes de mais nada, pensa no que você sente quando você vê essa pintura muito famosa. Essa é Nighthawks, do Edward Hopper, e nós vamos falar um pouquinho sobre ela e a relação com Euforia, o episódio especial Trouble Don't Last Forever. Mentira, Trouble Don't Last Always. Traduzindo o nome rapidamente, significaria aves noturnas, mas não qualquer aves, aves de rapina, e se a gente passa para o singular, já vira falcão noturno. Nighthawk no singular também pode ser traduzido como uma pessoa notívaga, alguém que prefere a noite como o espaço, o local de ação. Então as pessoas têm hábitos noturnos. E quando eu vejo essa imagem do Edward Hopper, na verdade esse quadro, essa pintura do Edward Hopper, me vem logo a sensação de solidão. Aliás, essa é uma sensação evocada por boa parte da obra em pintura do Edward Hopper, que se deitou sobre a alma do homem estadunidense, esse homem dos Estados Unidos naquele período muito conturbado que foi da Segunda Guerra Mundial, e como que esse homem encarava a metrópole, e como que a metrópole respondia a ele, Então, o crescimento das grandes cidades, e os carros, e toda essa modernidade, como que esse homem se sentia em relação a esse mundo. E geralmente era esse sentimento de incomunicabilidade, de solidão, de pequenez. E de novo eu pergunto, o que você sente quando você vê essa pintura? E o que esse quadro tem a ver com Euforia e esse episódio especial? Logo que Trouble Don't Last Always começou, me veio à mente o Edward Hopper, e mais especificamente Nighthawks, esse quadro super famoso dele. Tá tudo ali, as proximidades são bem explícitas, eu imagino que o Sam Levinson teve isso como inspiração. Se você pegar, tem o casal, que é basicamente a Zendaya e o Colman Domingo, representando a Rue e o Ali, respectivamente, que tem um casal no quadro. Tem o Homem Solitário, que tem um cara comendo durante o episódio também, sozinho ali, também meio soturno. Tem o atendente do bar, que também tá ali, aquela coisa meio solitária, meio sozinho de noite. A véspera do Natal na série dá todo um peso mais melancólico ainda para o diálogo, que vai se suceder. Mas enfim, tá tudo ali, tudo muito parecido, inclusive a luz contrastando o interior do bar com o exterior, que é completamente escuro atrás no quadro, No quadro de Hopper, a rua tá totalmente escura, a gente não vê muito bem as coisas, Dá pra definir uma coisinha ou outra, mas em geral tá tudo na penumbra, e dentro do restaurante tá tudo bem iluminado, que também contrasta com a falta de animação dentro do bar, Na tela as pessoas estão todas parecendo caladas, pensativas, e na série a gente também tem um pouco desse ar meio soturno, meio melancólico. Afinal, é noite de Natal e as pessoas estão ali num restaurante longe das suas famílias, de pessoas queridas. Não é à toa também que o episódio se passa durante a noite, com tudo que a gente abriu falando sobre serem animais notívagos e de ser pessoas conhecidas por serem notívagas. Também é muito provável e possível que seja uma referência ao Edward Hopper, até porque na primeira temporada a gente até falou que o Sam Levinson fez uma referência ao Todd Riddle, que é um fotógrafo. Ele fez referência às obras desse fotógrafo que fotografava casas suburbanas com luzes coloridas. É uma fotografia muito marcante que a gente observa muito bem na primeira temporada. Verdade, já tem essa conexão com as artes visuais de um outro jeito, Tem a relação entre esse episódio, que é quase um filme também, Então, no final das contas, o que tem ali é um sentimento de pequenez e inabilidade frente a um mundo imenso, cheio de possibilidades. E, inclusive, esse sentimento é o tema de um dos monólogos mais bonitos do Alien no episódio. Eu achei esse episódio muito adulto, conversa muito com a gente que é adulto, principalmente quando fala sobre a nossa percepção sobre o mundo, sobre esses momentos de melancolia que a gente tem quando a gente não consegue observar o motivo das coisas, uma forma de sair dessa situação horrível, por exemplo, a que a gente está vivendo agora. É super legal a interação e a conexão da Zendaya com o Colman Domingo, que faz o Ali. E esse monólogo que o Rodrigo citou, que fala da nossa pequenez, é um dos mais interessantes do episódio, em que o Ali fala sobre acreditar, sobre ter algo, uma força maior no que a gente possa acreditar.
Essas duas personagens, Rue e o Ali, são a pura essência de Nighthawk. São personagens que a gente fica pensando o que eles têm por dentro, o que eles estão pensando, além do que eles estão externalizando. E a pintura do Edward Hopper é basicamente uma grande interrogação. A gente olha para todas aquelas pessoas que estão compondo o quadro e fica imaginando por que essa galera tá aí, né? É ao mesmo tempo bem específico e nada específico, pode ser uma representação de um bar qualquer, como o próprio Edward Hopper já afirmou em entrevistas, né? Que ele quis fazer algo que fosse uma espécie de símbolo, né? Não é um bar que você sabe qual que é e você não conhece aquelas pessoas, enfim. Então a gente fica imaginando, é uma incógnita, o que eles estão fazendo ali? Aquele cara de costas, o que ele tá arrumando, né? E o atendente e tudo mais. É como se a gente olhasse de fora e a gente não soubesse o que aquelas duas pessoas estão fazendo ali, qual a relação entre elas. E mesmo a gente as conhecendo, sabendo um pouco da história deles antes, a gente não sabe exatamente o que se passou com ele. O Ali vai revelando aos poucos algumas partes da vida dele. A Rue a gente até conhece, mas também a gente não sabe até onde ela foi, principalmente porque o episódio começa daquele jeito que a gente... que é uma ilusão, né? Até mesmo o contraste literal das luzes da fotografia do episódio e do quadro do Edward Hopper evocam os sentimentos da Rue e do Ali. Se por dentro eles são pessoas iluminadas como quaisquer outras, por fora eles precisam encarar algumas barreiras que às vezes parecem intransponíveis e que ficam, de certa forma, puxando eles para a escuridão novamente. Nesse sentido, eles são caçadores noturnos de sentido para suas próprias vidas dilaceradas por uma doença que ninguém sabe explicar muito bem, mas que todo mundo tem uma resposta pronta. Não importa quão complexa é a vida de um viciado em drogas, o estigma social costuma falar mais alto e aí acentua um processo de autodestruição e de pensamentos ruins. Você provavelmente conhece alguém que tem aquele pensamento que o Ali exprime no episódio, de se ele quer fazer isso consigo mesmo, então deixa. Se ela quer se destruir, deixa ela se destruir. As pessoas têm essas respostas muito fáceis para uma situação que é extremamente complexa. Why'd you call me? Eu achei que o episódio ia terminar mais pra cima, digamos bem entre aspas isso. Achei que ia ter uma pegada um pouquinho mais positiva depois de toda a conversa do Ali com a Rue e tudo que ele conta, a gente fica conhecendo um pouquinho mais da vida dele, como a Bia falou, mas não foi bem isso que aconteceu. Eu acho interessante a maneira como acabou por causa disso, por essa quebra de expectativa, pela maneira totalmente diferente que o episódio começa e termina, é contrastante, né? Eu acho que isso pode frustrar as expectativas, mas acho muito rico e acho bom, ainda mais sendo uma produção estadunidense, né? Saiu bem da curva das produções que são feitas, ainda mais uma produção que tem um toque, assim, de ser adolescente. No final, aquela sensação de solidão, o sentimento de solidão, de pequenez, só se acentua quando a gente vai acompanhando a Rue e o Ali dentro do carro. E aí a câmera vai dando um close bem devagarinho no rosto da Rue, enquanto ela vai meio que se esvaindo junto com a fotografia que tá meio embaçada, porque ela tá na chuva. E aí a gente vai vendo ela meio como se ela estivesse sumindo, né, aos pouquinhos. Ela vai, tipo, meio que soprando, assim, um soprinho de vida que vai se esvaindo ali. É bem triste, é bem melancólico, não é nada do que eu imaginava mesmo. E, de novo, isso é uma coisa tão diferente de produções que são populares, que são mainstream. Esse tempo totalmente distendido, um foco que vai super devagar, assim. E pra mim dá a impressão de que o Sam Levinson aproveitou o sucesso estrondoso pra ousar bastante nesse episódio, nesse especial. Agora nos resta esperar o próximo episódio, a segunda parte, que vai ser a parte dedicada a Jules. O que será que nos espera? Já foi mesmo, tá gravado. Mas a gente não sabe o que nos espera. É isso, esse vídeo foi um pouquinho diferente, espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, se inscreve aí, dá um like e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Que a gente vai falar da Rose, né? Tchau.